Reflexões de um imperador. Jirkniv esfregou sua têmpora, ele esfregou com força, ele costumava fazer quando lidava com questões relacionadas aos fanáticos de pescoço duro da teocracia Slane. Enquanto esperava em seu escritório particular, ele trouxe os relatórios mais recentes sobre o que estava acontecendo no Reino Sagrado. Você tem que estar brincando comigo, ele disse para si mesmo enquanto lia. Eles não apenas aprovaram o templo e enforcaram um padre no Capitólio, mas a religião da justiça negra se espalhou para a classe mercantil graças à conversão de Tillamook. Os guardas da justiça negra são agora os únicos que os mercadores vão contratar ou confiar, depois de ver os resultados de algo chamado nivelamento de poder sob a orientação do rei feiticeiro. Era tão inacreditável que ele não conseguia parar de ler em voz alta. Sua mente brilhante disparou enquanto pensava nas implicações. Se os mercadores estivessem unidos sob uma religião, isso significava que todo o dinheiro fluía pelas mãos daqueles leais a Inzo Algon. Se os mercadores fossem guardados por lutadores habilidosos o suficiente para eliminar centenas de demi-humanos, então as únicas pessoas a serem atacadas durante as viagens serão aqueles que estão sozinhos, ou aqueles que viajam sem estar sob a bandeira da justiça negra. Isso significa que a maioria daqueles que viajam o farão sob a proteção do templo do rei feiticeiro. Os outros templos não vão gostar disso. Ele pegou outro relatório comercial. Um sacerdote de Surshana propôs que Ainzo Algon é de fato o pai de Surshana, descendo do reino dos deuses para assumir o trabalho de seu filho e se tornar o verdadeiro salvador do mundo. Ele suspirou. Eles não vão gostar disso na teocracia Slane, e com este próximo sínodo, e o reconhecimento oficial do culto de Ains no reino sagrado, bem, fico feliz que apenas os sacerdotes vão, ele disse baixinho. Ele escreveu uma nota em um pedaço de papel ao lado dele para estabelecer templos da justiça negra nas principais cidades do Império. Não seria bom para o Império, o primeiro vassalo, ficar para trás nisso. Mas por que isso está em um relatório comercial? Ele se perguntou, antes de perceber por quê. Enquanto lia, os mortos-vivos estavam sendo usados para agricultura e mineração em todas as áreas onde o número de membros da Justiça Negra era maior, e essas eram todas as áreas que Neia Baraja havia viajado ao longo da parte norte do Reino Sagrado. A comida estava ficando mais abundante, e com mais tempo livre, as pessoas nas aldeias e cidades que adotaram a prática de usar os mortos-vivos para esse trabalho estavam buscando coisas novas, construindo mais em suas aldeias e cidades, expandindo a infraestrutura, até mesmo a venda de livros começou a ocorrer como uma colaboração entre Neia e Tillamook. Resultou em um programa de alfabetização sendo estabelecido e apoiado por Ainzo Algon. Então ele leu o relatório de Prarte, e seu queixo caiu no chão. A execução do governador regional, o roubo de suprimentos de Ainzo Algon, a corrupção do sacerdócio e o abandono quase total de toda a cidade pela ordem dos paladinos, e a maioria dos sacerdotes mortos em tumultos, e Neia Baraja assumiu o controle, enviou todas as evidências através de Ainzo Algon. Ele fez uma pausa e bateu os dedos na mesa. Neia Baraja, sua escudeira durante a campanha, ela conseguiu muito, é a melhor jogada que eles já fizeram, ou a pior, dependendo de como eles respondem ao sucesso dela, mas passar isso por aí significava que ele conhecia o conteúdo e todos os crimes dos quais os nobres e mercadores da cidade eram culpados. Inteligente, muito inteligente, isso significa que eles podem. Ele riu, lembrando-se de que não era o único homem inteligente no mundo, e continuou lendo. As testemunhas e os cidadãos de Prarte são universais em colocar a culpa nos sacerdotes dos deuses e nos nobres corruptos que administram a cidade. Os templos foram todos limpos, pintados e rededicados à adoração de Ainzo Algon, e a cidade de quase 150 mil quase sem exceção se converteu à fé de seu salvador. Sua cabeça doía. Ele deixou de lado a dor e pegou um livro que mantinha em seu escritório, continha o que sabia sobre os reinos vizinhos, e virou para a página sobre o reino sagrado, traçou o dedo na página, precisava ser atualizado, com Calca substituída por Caspond, e as informações dela substituídas pelas dele, mas o que ele queria ainda deveria ser razoavelmente preciso, mesmo com as enormes perdas durante a guerra. População: 3,5 milhões. Ele largou o livro e recostou-se na cadeira, cobriu os olhos com as mãos e suspirou profundamente. Suas estimativas colocam o total de mortes entre 250.000 e 400.000, um grande número de mortos, pior do que apenas corpos, a perda de habilidades vitais, e lutadores experientes, e todo o conhecimento ali contido era profundo, e paralisaria o país por décadas, gerações. Ele começou a analisar seus números,
Neia esteve em dezenas de aldeias, ela fez um trabalho incrível em várias delas e converteu pessoas ao longo do caminho. Antes da jornada, seus apoiadores do rei feiticeiro que favoreciam a anexação eram cerca de 30.000, a maioria dos quais eram veteranos de guerra. Ele começou a pensar em voz alta enquanto tentava resolver o problema. Desde seu tempo na capital, ela havia expandido isso consideravelmente, ela provavelmente tinha de 100 a 150.000. Isso a colocaria em cerca de 180.000 pessoas. Com a conversão em massa de Prarte, ela converteu quase 10% da população de todo o país, no mínimo, e possivelmente mais. Ele balançou sua cabeça. Rei feiticeiro, se eu tivesse subordinados tão capazes quanto os seus, eu teria governado o mundo 10 anos antes de você chegar aqui. Ele riu e apertou a ponta do nariz. Isso não será um bom presságio na teocracia. Ele se olhou no espelho e começou a falar com seu reflexo, e se abaixou para pegar um copo e uma garrafa de vinho. Foi o único lugar onde ele serviu suas próprias bebidas, e foi honestamente um alívio fazer algo por si mesmo. Ociosamente ele se perguntou se algum outro governante se sentia assim, então deu de ombros e pensou melhor. Bem, o que eles vão fazer? Ele disse ao seu reflexo. O que podemos fazer? Ele se perguntou. A teocracia ouvirá sobre a declaração do templo em breve, se ainda não o fez, e antes que a tinta seque em qualquer relatório que estejam escrevendo sobre isso, eles ouvirão sobre as conversões em massa para o templo da justiça negra, eles ouvirão sobre os padres mortos em Prarte, e não se importarão com o fato de que os padres certamente mereciam isso. Ele se olhou no espelho enquanto bebia. Eles mereciam isso? Ele se perguntou. Sim, provavelmente. Pelo que isso dizia sobre os tumultos, ele apontou para o documento em sua mesa. As pessoas atingiram um ponto de ebulição quando tentaram prender Neia Baraja, e ela mal precisou dizer qualquer coisa para aumentar o frenesi. Isso não acontece em uma cidade satisfeita. Ele olhou para o mapa na parede do outro lado de sua mesa. O reino sagrado não fazia mais fronteira com a teocracia Slane, já que o rei feiticeiro reivindicou as colinas de Abelion e conquistou os demi-humanos lá. Eles teriam que entrar em guerra contra o próprio rei feiticeiro para alcançá-los para conduzir uma cruzada. Boa maneira de morrer rapidamente. Ele disse para seu reflexo ao se lembrar do que leu sobre o massacre nas planícies Katze. Terminou a bebida e serviu-se de outra e, nesse momento, entrou o homem que queria ver. Venha, sente-se, tenho uma carta para ditar e gostaria de saber o que você pensa. Ia ser um dia muito longo.